Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai de Jesus, o nosso Salvador. Maravilhoso Pai de Jesus, o nosso Salvador. O Senhor soberano Jeová, Deus de Israel, deixou a sua palavra para todos nós obedecer os seus mandamentos e não transgredir a sua lei. O Senhor soberano Jeová, Deus de Israel, deixou a sua palavra nas Escrituras Sagradas para que todos nós obedecer os seus mandamentos e não transgredir a sua lei. Esse Deus que eu falo é o Senhor soberano Jeová, Deus de Israel, Deus da benevolência, Deus da misericórdia e o Deus da paz. O seu nome é Senhor soberano Jeová, Deus criador do mundo em 6 dias e no 7º descansou de todas as suas obras. Esse Deus que eu falo é o Senhor soberano Jeová, Deus de Israel, Pai de Jesus, o nosso Salvador. No capítulo 2 e no capítulo 3 de 2 João. O primeiro João está escrito nas Escrituras. João, quando profetizou, no deserto, pela vinda de Jesus. E João disse: eu não batizo, eu só vos batizo com água. Mas o que vem depois de mim, ele batizará com fogo inextinguível, pelo poder que foi dedicado pelo seu Pai, o Senhor soberano Jeová. Então vamos aqui mais uma vez mostrar para as nações o que é as palavras de Deus. No capítulo 2ª carta de João, que está escrito aqui no capítulo 3. Os falsos ensinamentos, como se trata. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Acautelai vós, para que não perdeis aquilo que temos realizado como esforço, mas para receberdes completamente o galardão. Todos aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo, nele não permanece e não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em vossas casas, nem deis as boas-vindas.
Porquanto aquele que não dá boa-vinda não vai se cumprir das suas obras malignas. Ainda tinha muitas coisas que vós escrever, mas eu quero dizer, irmão, eu como João estou dizendo, pelo dom do Espírito Santo, não se associais com o irmão que não traz o ensino que Deus determinou para nós. Porque a nossa salvação, irmão, não vem de homem, mas vem de Deus. A nossa salvação, irmão, não vem de ensino de pastores, mas de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o nosso sacerdote santo, imaculado, sem pecado, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, irmão, não se associeis com pessoas que não trazem o ensino completo de Jesus, para que vós não vai ser condenado pelas suas obras malignas, obra de Satanás. Então, o que o Espírito Santo de Deus diz hoje: separai, povo meu, daqueles que não traz o ensino de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quem é esse povo que está na face da terra, que não traz o ensino de Jesus? Todo aquele que se levanta na face da terra, dizendo que ele é santo, e é abençoado, e não determina o conhecimento e a sabedoria de Jesus. Esse sim é o falso ensino. Os falsos ensinadores que são contratados por congregações pecaminosas, que falam as suas coisas que não existem. Deus não disse para nós que nós temos que seguir a pastor, mas sim seguir ao verdadeiro Jesus. Deus não disse para nós que nós temos que seguir ao ensino de homem, sim, somente o ensino de Jesus. Deus não disse para nós escutar engenhoca de pessoas de idade, velhos, contando as suas histórias. A verdadeira palavra está na Bíblia Sagrada, que é as palavras de Deus. Então, irmão, vamos perceber, vamos dedicar, vamos buscar o conhecimento eterno do Deus vivo, Senhor soberano Jeová, Deus de Israel. Nós temos pastores buscando, pastores que são não ungidos por Deus, mas por homem, e buscando no Rio Jordão até água para vender, dizendo que a água é benta. Nenhuma água é benta, somente a água que é pelo poder de Deus. Não existe na face da terra nada que tem poder se não for Deus. Não existe na face da terra nada poderoso se não for Deus. Você pensa que Lúcifer tem poder? Não. Lúcifer, ele só pode matar a alma. Mas você tem que temer aquele que vai matar a tua alma e vai te lançar no inferno. Esse sim que tu tem que temer. Temer ao Senhor soberano Jeová e obedecer às suas palavras, porque as suas palavras são vida para a tua alma e para o teu espírito. Obedecer às palavras de Deus é a primeira coisa que a alma e o espírito têm que ter. Vós
tem que obedecer os ensinamentos sagrados do Divino Pai Celestial, o Senhor Soberano Jeová. Deus não pede nas Escrituras dinheiro, os pastores pedem dinheiro, Deus pede alimento. Mas, vamos explicar mais uma vez, parece que vocês não entenderam nada. Será que seus ouvidos estão tapados para o ensinamento do verdadeiro Evangelho de Jesus? Eu, quando nasci, Jesus me disse: eis que eu vou deixar escrito nas Escrituras que tu serás o meu escolhido para o fim deste mundo. E eu te escolhi e te ungi, e jamais ninguém pode dizer que é mentira, porque eu te ungi. Eu sou Deus e eu unjo quem eu quiser. Porque eu sou Deus, eu não preciso de consentimento de homem, porque eu sei o que o homem é. Eu, como Deus, determino aquilo que eu quero, e não é aquilo que o homem quer. Por quê? Por que vocês não obedecem às palavras divinas do grande e poderoso Senhor Soberano Jeová, Deus de Israel? Eu estava andando e o Espírito Santo de Deus disse: olha, meu servo, eu estou gostando porque você está falando o que foi determinado e não esconde nada diante dessa nação pecaminosa que não gosta das minhas palavras. Esta nação anda na prostituição, no roubo, no crime, na droga, na ganância, amante do dinheiro, tem mais amor ao dinheiro do que a Deus. Esta nação é uma nação pecaminosa. Seus pastores engordando a sua alma com palavras macias, para não transmitir o seu ouvido do ouvinte. Mas as palavras de Deus, elas são determinadas em obediência. Não são palavras que são macias, pois a palavra de Deus, ela contém uma ordem, e a ordem é do Altíssimo, do Deus Criador do céu e da terra. Esse Deus que eu digo é o Senhor Soberano Jeová, Deus de Israel. Por que ele é o Deus de Israel? Ele é o Deus de Israel, do céu e da terra. Ele é o Deus mais forte da face da terra. É o Pai de Jesus, o nosso Salvador. Para ser um profeta do Senhor, tu tem que estar escrito nas Escrituras. Por quê? O profeta Isaías escreveu de mim. O profeta Elias escreveu de mim. O profeta Jeremias escreveu de mim. Para que você ser um profeta de Deus e ser conhecido no céu, tu tem que ter a qualificação e o selo do verdadeiro Deus, que é o Senhor Soberano Jeová, Deus de Israel. Eis que o profeta Jeremias disse, e no final do tempo, Deus vai levantar um remanescente, e ele falará tudo o que está escrito nas Escrituras, porque ele foi determinado desde o começo do mundo. Este sim falará do que é nosso, porque ele será unido e revestido pelo dom espiritual.
Então quem vive com Deus, quem conhece a Deus, quem proclama o Evangelho de Deus, sabe que o Espírito de Deus não pode mentir. Porque o Espírito de Deus não contém mentiras, mas sim a verdadeira verdade de toda a terra. Quem é o Deus que determina para o seu povo? Deus determinou para o seu povo o Senhor soberano Jeová. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10: trazeis tudo mantimento em minha casa, para que eu, Deus, não se envergonha diante da pedição das nações. O que Deus manda trazer é alimento, é arroz, é feijão, é carne, é ovos, é batata, é cebola, é tomate, é pepino. Tudo isso está escrito nas palavras de Deus. Eis que Deus diz: comei o peixe que eu te disse, comei o alho, comei a cebola, comei o tomate, comei o pepino. Deus diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque na Bíblia está escrito: eis que está ali as minhas hortaliças, que eu dediquei para todos vós. As minhas hortaliças, elas são maravilhosas. Então trazei para minha casa arroz, feijão, tomate, ovos, trigo, tudo que a terra produzir. E os pastores pedem dinheiro. Onde que nós vamos? Esse monte de anticristo na face da terra. Aí você pergunta: quem são esses anticristos? São os falsos pastores na face da terra. Os anticristos são os falsos pastores na face da terra. Todos aqueles que não guardam o sétimo dia da semana e não obedecem às palavras de Deus, não têm direito ao céu, mas sim serão condenados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todo aquele que não guarda os mandamentos de Deus e que transgride a sua palavra serão condenados para o fogo eterno, preparado para o diabo, os seus anjos e os seus seguidores. Quem são os seguidores do demônio na face da terra? Todos aqueles que não guardam os mandamentos de Jesus são seguidores de Satanás e não são seguidores de Deus. Então o que o Espírito Santo de Deus diz: cai fora, meu povo, sai fora das congregações, sai fora dos falsos ensinos, sai fora dos falsos pastores que não valem nada, pastores engordando as suas vossas almas. Esses pastores são pastores conduzidos para o fogo eterno e não para o céu, porque a sua alma está poluída pelo engano das palavras e não traz o conhecimento do Deus vivo, Senhor soberano Jeová, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Cai fora, povo meu. O Espírito Santo de Deus diz: cai fora, povo meu, das falsas congregações que tem na face da terra. E não são poucas, são milhões de congregações pecaminosas na face da terra. E qual é a congregação na face da terra que está salva? Nenhuma congregação. Você só será salvo pela obediência total a Jesus Cristo, nosso Salvador. A obediência total ao Senhor soberano Jeová, Deus de Israel. Cai fora, meu povo,
Cai fora, meu povo, não ande no caminho errado. O caminho de Deus é um caminho de paz, de amor, de longanimidade, de misericórdia, de vida em abundância. E não é caminho de sofrimento. Quem anda no caminho de sofrimento não anda com Deus. Porque aquele que anda em Deus não anda sofrendo. Deus te suprirá de tudo. Deus te multiplicará de tudo. Deus te ajudará em tudo. Somente Deus pode te ajudar. Somente Deus pode te ajudar. E pelo dom do Espírito Santo, eu fui conduzido à palavra de João no capítulo 14, que diz aqui: o que diz o Espírito Santo de Deus: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não for, eu vos não teria dito, pois vou preparar vós o lugar. O que Jesus diz aqui, no capítulo 14 de João: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for, eu vos não teria dito, pois vou preparar o lugar. Quando Jesus foi preparar o lugar? Jesus foi preparar o lugar quando ele morreu e foi crucificado, ressuscitou e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele disse: irei preparar o lugar para vós morar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. E se assim não for, eu vos não teria dito, pois vou preparar o lugar. Então, gente, tem muito lugar no céu. Não é pouco lugar. Mas só entra no céu e será salvo quem obedecer verdadeiramente às palavras de Jesus. Quer obedecer às palavras de Jesus? Então, se você quer obedecer às palavras de Jesus, não é ensino de pastor, não é ensino do seu líder, não é pastor nenhum, pois o pastor é pecador e o julgamento dele será mais severo. Se um pecador que não conhecer nada vai queimar 100.000 anos no inferno, um pastor com a Bíblia, ele vai queimar 500.000 anos. Agora tu veja, 500.000 anos mais do que aquele pecador que não conhece a Bíblia. Mas aquele que anda com as palavras de Deus e não pratica a verdade, já está morto. Porque existe dois espíritos na face da terra: o espírito da obediência a Jesus Cristo, nosso Salvador, e o espírito da morte. Se você está com o espírito da morte, você está morto. Então o Espírito Santo de Deus está dizendo: seja revestido pelo dom espiritual de Deus, para que vós possa vencer e chegar até o final. Mas se vós não está revestido pelo dom espiritual de Deus, vós está morto. Porque o Senhor soberano Jeová e Jesus Cristo, nosso Salvador, condenou o pecado na carne. Se vós está na carne, vós está no pecado. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Só herdarão o reino de Deus quem estiver no Espírito. E para você estar no Espírito, tem que ter o conhecimento exato das palavras de Deus. O conhecimento exato da
das palavras de Deus. Não é brincadeira, é sério. O conhecimento exato das palavras de Deus. Somente a Bíblia, somente as palavras de Deus, somente o conhecimento das palavras de Deus vai te levar ao céu. Em João capítulo 5, no versículo 39 diz: examinai-me as Escrituras, porque nela contém a vida eterna, e só ela pode levar a mim. E quem é a mim? A Jesus Cristo, o nosso Salvador, e ao Senhor soberano Jeová, Deus de Israel. Mas não é só Deus de Israel, é Deus do céu, Deus da terra, Deus das Escrituras. O nome verdadeiro de Deus é Senhor soberano Jeová. Deus não revelou seu nome para Abraão. Deus não revelou seu nome para Moisés. Moisés disse: Senhor, quando perguntar quem és tu, Deus disse: diz que eu sou o que sou. Abraão se prostrou de joelho muitas vezes, mas Deus não determinou o nome para Abraão. Deus não determinou o nome para muitos dos seus seguidores, mas Deus está determinando o nome no final do mundo. Não buscai ajuda em outro Deus, porque em outro Deus não tem ajuda. O único Deus vivo da face da terra, o seu nome é esse: Senhor soberano Jeová, Deus de Israel. Não tem salvação, e não tem outro céu, e não tem outro mundo. O único dono do mundo, o verdadeiro Criador do céu e da terra, o seu nome é Senhor soberano Jeová, Deus de Israel, Deus do céu, Deus das Escrituras, Deus da benevolência, da misericórdia e o Deus da paz. Sim, só tem paz se você obedecer a verdadeira palavra de Jesus. Jesus não veio aqui, gente, morrer por nada. Ele veio morrer neste mundo para salvar o mundo do pecado. Mas o mundo pecaminoso se encontra em pecado. E hoje nós vimos o quê? Os pastores profetizando o Velho Testamento. Aonde que está você profetizando o Velho Testamento? Se o Velho Testamento foi acabado em Malaquias, será que vocês, pastores, são tão burros que não entendem as palavras de Deus? Será que vocês são um asno? Deve ser um asno na vida, pregador da palavra de mentira. Jesus, quando veio na face da terra, ele determinou em Isaías capítulo 61, hoje se cumpriu as Escrituras. Então como é que diz o povo? Ah, mas como é que pode? Como é que pode? Os pastores profetizam o Velho Testamento. Então você não sabia, pastores, que o Velho Testamento é atirando contra os falsos ensinos dos pastores gananciosos, ladrão, blasfemadores, perseguidores, comendo as suas ovelhas, estrupando as suas ovelhas, prostituindo as suas ovelhas? Você não veja que o Velho Testamento é atirado sobre o ensino dos pastores que estão aqui na face da terra?
no Brasil e no mundo inteiro. O Velho Testamento da Bíblia, ele atira certamente nas pessoas, os anciões de Israel e de todo o universo do tempo antes de Jesus, que transmitia a lei de Deus. Por isso que Moisés deixou escrito: se não se cogitar, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, se não se cogitar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E o que o Espírito Santo inspirou para Isaías, o profeta, escrever no capítulo 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os oprimidos. Quem são os oprimidos? Os oprimidos são aqueles que os pastores querem dinheiro. E toda a vez que a pessoa entra no culto, dá dinheiro, dá mais bênção, Deus vai te ajudar. Não vai atrás. Deus não cobra nada. O Senhor soberano Jeová e Jesus Cristo deixou bem escrito no seu Evangelho: de graça você recebeu, e de graça você tem que dar. Todo o Evangelho na face da terra que é cobrado não é de Deus, é do diabo. Então todo o Evangelho que é cobrado na face da terra não é de Deus, é do diabo. Por quê? Deus não precisa de congregação. Deus precisa somente da tua obediência. Deus não precisa de nenhum pastor, porque Deus é pastor. Deus não precisa de nenhum enviado, porque o mesmo Espírito Santo dele é proclamado em toda a terra. Deus não precisa de ninguém defender a sua palavra, porque ele é a ordem, a justiça, o juiz e a condenação e a absorção, e absorve quem ele quer pela sua palavra e pelo seu poder. Então Isaías capítulo 61, Jesus disse bem assim, e no versículo 2 diz aqui, pregai o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Todos que vós estão na face da terra, começai a chorar, porque vós não está obedecendo a Deus em nada, nem nas escrituras, nem nos mandamentos, nem fazendo bem para a humanidade. Vocês começarem a chorar e uvar, porque Deus vai tirar o fôlego de muita gente na face da terra. Então na face da terra já existe dois espíritos, o da morte e o da vida. Aquele, como Paulo, pelo dom do Espírito Santo, profetizou: nem todos passarão para a morte, mas vocês têm que perceber que o fim do mundo está próximo e não está longe. Olhai para o céu que está descendo cada segundo que passa, e olhai que a terra está subindo. Se você perceber, os riachos e os rios estão secando. Então você tem que perceber se está secando porque a vertente foi cortada. A terra sobe e o céu desce, até revestir da nova Jerusalém. Então preste atenção.
ninguém escapará do julgamento severo de Deus, nem pastor, nem cristão, nem pecador e nem aquele que serve a Deus. Todos serão julgados diante do trono celestial. Todos serão julgados. E Jesus dirá para as ovelhas para a direita, e os cabritos e o joio, que são os pecadores, para a esquerda, para ser queimado e lançado no inferno, junto com Lúcifer e os seus anjos e os seguidores do diabo. Todos os pastores vão estar lá com suas gravatas, achando que Deus está feliz com ele, com as pregações mentirosas. Deus não está dentro de congregação nenhuma. O Espírito Santo de Deus foi tirado das congregações por falta de discernimento do povo. Deus está dentro do teu coração. Deus está dentro do teu coração. Deus não está dentro de nenhuma congregação. Não vá para a congregação. Pegue a Bíblia, vai ler. A Bíblia será escrita em teu coração. O Senhor soberano Jeová vai escrever a Bíblia em teu coração. Sem tu perceber, tu irás dormir e vai acordar escrito 2226 capítulos da Bíblia em teu coração. E toda vez que tu pecar contra Deus, o teu coração doerá. Então você tem que saber, a Bíblia será escrita em teu coração. Os papéis serão desfeitos, mas a palavra do Espírito Santo de Deus, da verdade, permanecerá para todo sempre. Porque Ele é de Deus, e saiu de Deus, e traz a verdade de Deus. E só Ele tem a verdade. E jamais o mundo terá a verdade de Deus. Mas aquele que ama a Deus e vive com Deus, passará dessa morte para a vida em Deus. Então preste atenção, meu povo e servo de Deus, obedeceis a verdadeira e santa palavra do Senhor soberano Jeová e Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o Espírito Santo me diz, para eu dizer, quer ser salvo? Aí o povo diz, quero. Obedeça em tudo o Senhor soberano Jeová. Queres ter proteção na tua vida? Não queres passar fome? Então obedeça ao Senhor soberano Jeová e Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo. É difícil obedecer em tudo, mas aquele que ama a Deus obedece porque ele sabe o que é bom para a sua alma e para o seu espírito. Aquele que obedece a Deus, ele sabe tudo o que é bom. O glória a Jeová, o glória a Jesus. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é bom para a sua alma e para o seu espírito. Porque ele é de Deus. Ele determina as palavras de Deus. Ele busca Deus. Ele ama Deus. Ele anda somente com Deus. Não tem os bens materiais do mundo, mas tem a melhor coisa. Tem Deus no coração. E isso que é importante. Porque nós fomos criados para a face da terra, para nós ser obedientes a tudo a Deus. Mas como é que pode? A humanidade trocou Deus pelo diabo. A humanidade trocou Deus por Lúcifer. Como é que pode
as nações trocar Deus pelo diabo. Como é que pode você achando que está servindo a Deus e servindo ao diabo? E aí pergunta por que você está servindo ao diabo? Porque se você servir ao diabo, você não liga com nada. Tudo que está errado para você está certo. Mas a Deus tem ordem. Com Deus tem ordem. Com Deus tem obediência. Com Deus tem proteção. Mas você pega o quê? Você desobedece as palavras do Criador do céu e da terra. E diz que é um santo, um ungido. Do quê? Do diabo. Sou ungido do diabo. Pode ser tão pecaminoso. Porque Lúcifer, o diabo, e os anjos que o seguiu no céu, foi ao lado de Lúcifer guerrear contra Deus, mas se deu a pior, porque o Senhor soberano Jeová botou o diabo para correr e os anjos dele botou no milhões. Está no legume da escuridão para o dia do julgamento que vem sobre a face da terra. E as pessoas perguntam: por que Deus não matou os anjos de Lúcifer? Não. Deus deixou eles no legume da escuridão, para no dia que botar Lúcifer no inferno, eles saberem que ninguém se levanta contra Deus. E o que o diabo faz em tua vida? Ele faz simples. Faz você amar o dinheiro, amar a prostituição, amar o roubo, amar as drogas, amar tudo que é de ruim, vem do diabo. O que o diabo faz em tua vida? Tudo. Lúcifer faz tudo. Separa casal, doença, enfermidade, acidente. Tu tá feliz, daqui a pouco tu já morre. Tu tá com o marido, daqui a pouco o marido já pega e é um amante. Tudo isso é coisa do diabo. Você casou, o seu marido está com você hoje, 3 meses, 4 meses casado, já larga você embuchada, com o filho no bucho e já vai para outra mulher. Isso é coisa do diabo. Tudo isso é coisa do diabo. Se você achar que você está em uma congregação e você está servindo a Deus, você está seguindo ao diabo. Não tem congregação na face da terra nenhuma que leva ao céu. Só leva ao céu a obediência a Deus. Todas as congregações vão para o inferno junto com seu líder e seus pastores. Todos os pastores na face da terra estão condenados pelas palavras de Deus. Todos os pastores na face da terra estão condenados pelas palavras de Deus. Por quê? Porque Deus condenou o pecado na carne. Se vós está na carne, pastor, tu está condenado para o inferno. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Só herdarão o céu quem tiver espiritual, unido pelo dom espiritual de Deus. Não é você dizer para mim: por que você acha que você está salvo? Não, eu não estou dizendo que eu estou salvo. Eu estou proclamando as palavras verdadeiras de Deus. Eu não preciso mentir. Eu não cobro nada para profetizar. Eu profetizo de graça. Mas eu recebi de graça. Eu não cobro um tostão para profetizar as palavras de Deus. Porque eu não posso cobrar. Jesus me disse: olha, meu servo, eu estou te ungindo, mas de graça tu recebeste e de graça tu tens que dar. Dar é a palavra de Deus para aquele que pede uma orientação, para aquele que busca, para aquele que diz: como é que eu faço da minha vida? Eu explico. Quer fazer do jeito que eu falo? Não quer? Então vai, morra. Mas faça do jeito que Deus quer. A obediência
Porque sem obediência, todos os que estão debaixo da desobediência vai ser condenado para o inferno. E o Senhor soberano Jeová falou comigo nesta noite: olha, meu servo, você está fazendo um dos melhores trabalhos que eu fiz desde o dia que eu criei o mundo. Porque você é verdadeiro, você traz a palavra verdadeira. Eu te amo, meu servo, eu te amo, porque você fala minhas palavras, fala a minha verdade, e não tira nada da minha Bíblia. Isso que eu quero para o meu povo. Conheça as minhas palavras, porque diz: todos aqueles que guardaram as palavras de Jesus desde o começo do mundo, eles dizem: a melhor coisa na vida é você servir a Jesus. A melhor coisa na vida é você servir a Jesus. Por quê? Jesus é tudo para nós. Nós vivemos com Jesus. Nós amamos Jesus. Aquele prego que Jesus sofreu na cruz foi mesmo do que atirar em mim. Quando Paulo de Tarso foi cortado o pescoço em Roma, foi mesmo do que cortar o meu. Quando Pedro foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo, foi mesmo do que crucificar a mim. Quando os leões comeram todos os cristãos em Roma, que os romanos botaram na arena, foi mesmo que os leões morderam a mim. Quando mataram agora 400 na praia, porque são cristãos, com tiro na cabeça, foi mesmo que atiraram em mim. Eu choro por esta nação, que mata aqueles que me amam. Eu choro por esta nação, que mata aqueles que me amam. Eu não precisava vir aqui na terra, mas deixei o meu trono. Se fiz pecado para salvar o pecador do pecado. Eu, Jesus, eu choro em meu céu e meu trono pela uma humanidade pecaminosa que não gosta das minhas palavras. Na África, quando botaram fogo naquele cristão que servia, que era 18, e mataram a paulada, foi mesmo que na paulada em mim, que sou Jesus. Vocês acham que eu, como o santo que vim do céu, não tenho misericórdia de vocês? Todas as palmadas, todos os tiros e todos os cristãos que vocês mataram, dói em mim, dói no meu coração. E eu e meu pai choramos e dizemos: por que, pai? Por que eles te odeiam, meu Deus? E foi que tu fez para essa nação pecaminosa? Tu só faz a vontade, meu Pai. E eles te odeiam, meu Pai. Jesus, ele diz: o Senhor soberano Jeová disse: meu filho, eles me odeiam porque não conhecem a minha verdade. Porque a minha verdade liberta eles da morte e do pecado e do fogo eterno.
e do meu julgamento que vem na face da terra. Então, eu penso a todos vocês: buscai, porque Deus está dando uma chance para aqueles que matou os cristãos, para aqueles que destroem manadas e manadas de cristãos nas arenas. O Senhor soberano Jeová, Ele vai cobrar sangue por sangue derramado desde o tempo que Lúcifer, o diabo, e os seus anjos vieram para a face da terra, trazendo prostituição, crime, desordem, trazendo droga. O Senhor soberano Jeová vai cobrar de todos aqueles que não servem a Ele tudo o que deve a Deus. Você sabia que você é um devedor a Deus? Todos nós que estamos na face da terra, nós temos um devedor a Deus. Devedor a Deus do quê? Nós temos devedor. Se você vive na face da terra e tudo que você come dia a dia, você deve para Deus. Se você come o arroz, o feijão, você deve para Deus. Você tem que plantar, tem que semear, para que nasça de novo e você devolva para Deus aquilo que você comeu. Todos aqueles que vivem na face da terra são devedores para Deus. Mas não é devedor de dinheiro, não. É devedor da vida e de você viver no mundo de Deus. Porque Deus, Ele cobra a nossa obediência a Ele. Não pensa não que você está no mundo de graça. Você deve, desde o dia que nasceu até no dia que você vai morrer, você tem uma dívida com Deus. E essa dívida, cada um tem que pagar a sua. Primeira dívida, obediência. Segunda dívida, tudo que você guardou e não deu, o quinhão de Deus, que é 10% do arroz, do feijão, do tomate, da cebola, e você deixou o seu irmão passar fome, Deus vai cobrar de ti. Então vai ser muito difícil para essa geração ser salva, porque o bicho vai pegar para todos aqueles que acham que são cristãos de Deus. Vocês são devedores de Deus. Você deve para Deus. Deve a obediência, deve a proclamação do Evangelho. Todos aqueles que estão na face da terra são devedores para Deus. E quem deve para Deus vai ter que pagar no julgamento final. Porque Deus cobrará titinho por titinho e quinhão por quinhão que foi roubado. Deus exigirá de todos nós: aonde que está o feijão que eu te dei? Aí eu comi, vai ter que voltar aqui agora. Aí quero ver você voltar atrás. Cadê o arroz que eu te dei? Você repartiu com teus irmãos? Não. Então você vai ter que pagar agora. Todos nós seremos postos em juiz com Deus. E Deus não deixará passar nada. Tudo Deus vai prestar conta. Nós temos uma prestação de conta severa com o Altíssimo. Então Lúcifer, o diabo, e os seus anjos, esses já estão condenados para o inferno. Não tem salvação para eles. Para o diabo não tem salvação.
os anjos de Lúcifer que seguiu a ele e estão na terra proclamando a prostituição, as drogas, o crime, matança, esses aí estão condenados. Esse não tem salvação. Esse está condenado pelas palavras de Deus. Então a Bíblia termina, irmão, em Malaquias. Então o Novo Testamento, se você proclamar na face da terra o Velho Testamento, você está indo contra e desobedecendo as palavras de Jesus. Porque Jesus, irmão, ele disse, o Evangelho segundo Mateus é o Novo Testamento. Então se você proclamar o Velho Testamento, você está indo contra o principado, o agente da salvação e o nosso libertador, que é Jesus. Então Jesus disse, o Velho Testamento termina em Malaquias. E Malaquias capítulo 3 é uma transgressão que os pastores ladrão estão fazendo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todo o 10ª casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor soberano Jeová, Deus dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Então eu profetizei isso aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 10, olha, já faz 50 anos que eu estou profetizando. Quem não foi e não sabe a verdade, estão 50 anos de atraso. Malaquias capítulo 10, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tudo bem? É o Velho Testamento que termina. Então quando Jesus veio nas nuvens, a nuvem que eu digo é pelo dom espiritual. Então vamos botar na carne. Ele veio na carne, no ventre de Maria, se fez pecado, o cordeiro sem mácula e sem pecado, e foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor soberano Jeová. Tudo bem? Então Jesus, quando veio na face da terra, ele deixou proclamado o seu evangelho de Mateus a Apocalipse. Então se vós profetizar em congregação, que não for as palavras de Mateus, escrito pelo dom espiritual, de Mateus até Apocalipse, você está transmitindo e está anulando a vinda de Jesus na face da terra. Então, gente, Malaquias para trás foi cumprido de Malaquias até Gênesis, foi cumprido pela vinda de Jesus no mundo. Jesus veio no ventre de Maria. Então a Bíblia proclamada pelo Espírito Santo de Deus, desde o começo, toda a Escritura foi proclamada pelo dom espiritual. Nenhum homem na face da terra tem direito de proclamar as palavras de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus. Mas de Gênesis a Malaquias é o Velho Testamento. Como o Velho Testamento estava sendo distorcido, e os anciões e os pecadores na prostituição, no roubo, no crime, na matança, não estavam obedecendo, Jesus disse: Pai, eu tenho que ir lá na terra, tenho que levar para ele o novo mandamento. Sim, meu filho, vá. Aí Jesus veio no ventre de Maria, se fez pecado, um cordeiro sem mácula e sem pecado. Então proclamou o novo evangelho, que é de Mateus a Apocalipse, ou de Mateus a Revelação, que é revelações para as nações. Sim, a Bíblia fala no inglês, no francês, em grego, revelações revelações dos últimos tempos para as nações, que é o Apocalipse.
Então a Bíblia, o Novo Testamento, é de Mateus a Apocalipse, de Mateus a Revelação. Então o Espírito Santo de Deus veio e proclamou o Evangelho que diz aqui, Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí o povo fica vendido, pô, mas Jesus é filho de Deus, e agora é filho de Davi e filho de Abraão. Deixa eu te falar, por que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi? É porque Abraão e Davi nasceram depois de Jesus, e Jesus nasceu antes de Abraão e antes de Davi. Mas o povo é tão jumento e tão burro na face da terra, que parece que as palavras de Deus têm algum distorcimento. Se você ler de Mateus até Apocalipse, você vai ver que não tem tanto discernimento, e não tem tanto distorcer as palavras de Deus. Mas se você ler o Velho Testamento, sim, aí tem. Glória a Jeová, glória a Jesus, oh maravilhoso Deus. Glória a Jeová, glória a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, maravilhoso Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oh, glória a Jeová, Deus maravilhoso, é o Senhor soberano Jeová, Deus de Israel. A verdadeira palavra de Jesus é proclamado na terra nos últimos tempos deste mundo cruel. A verdadeira palavra de Jesus Cristo, o nosso Salvador, é proclamado nos quatro cantos da terra. Jesus, quando foi para o céu, ele voltou e disse para os seus discípulos: levai o meu evangelho de graça a toda a criatura da terra, e todos aqueles que crê no Evangelho verdadeiro de Jesus serão salvos, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizai com água, porque quando eu vim nas nuvens, eu batizarei com o Espírito Santo. O Espírito Santo será todos batizados. Então Jesus disse: proclamai o meu evangelho e toda a criatura da face da terra. De graça vós recebeste, e de graça vós tem que dar, porque eu envio o meu Espírito às igrejas e todas as congregações da face da terra. Todo aquele que não trouxer o meu evangelho verdadeiro não terá direito à árvore da vida. Está escrito no Apocalipse capítulo 22. Está escrito que todos aqueles que não trazem o evangelho da verdade não terão direito à árvore da vida que meu Pai plantou, e a coroa da vida para todos aqueles que guardaram os meus mandamentos. Todos aqueles que guardaram os meus mandamentos receberão a coroa da vida. Eu, Jesus, digo às igrejas e todos aqueles que obedecem às minhas palavras: guardai os meus mandamentos,
e não transgredi a minha lei. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, e o último. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Jesus é o nosso Salvador. Jesus disse bendito em toda a sua palavra. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, diz aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espiritual, mas principalmente que profetize. O que Jesus diz aqui? Seguir o amor e procurai com zelo os dons espiritual, mas principalmente que produz, que profetize a verdade. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala ministério. Mas o que profetiza fala ao homem, edifica, exortando e consolando. O que fala em outra língua, ele fala a si mesmo, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu queria que todos vós falassem em línguas, em outra língua, muito mais, porém que profetiza, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua. Salva-se em interpretar para que a igreja receba edificação. Então vamos lá. O que capítulo 14 de Coríntios diz aqui? Que aquele que fala em língua, ele não glorifica a Deus, ele glorifica a si mesmo. Então, que seja o profetizar na verdade, na palavra divina de Deus, esta sim é verdadeira, porque vem das Escrituras de Deus e do dom espiritual. Então, que o Espírito Santo inspirou para Paulo, os que profetizam, fala ao homem, edifica, exortando e consolando. E os que falam em outra língua, fala a si mesmo, edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu queria que vós todos falassem em outra língua, muito mais, porém que profetize, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua. Se interpretar para que a igreja receba edificação. Paulo disse: quando alguém falar em língua que vós não entender nas congregações, falasse vós em silêncio com Deus. Ou pedisse 2 ou 3 testemunhas e perguntaram: entenderam o que ele disse? Não. Então ficasse quieto, mas falasse somente com o teu coração e o teu pensamento a Deus. Porque nem todas as línguas provêm de Deus. Observai, porque as palavras de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é extingue para discernir o pensamento do coração e da alma. Então prestai-me atenção, porque as palavras de Deus, ela é poderosa.
O cristão deve fugir da idolatria. No capítulo 9 de 1 Coríntios, o cristão deve fugir da idolatria. Todas as igrejas que estão com o estandarte de César não são dignas diante do trono de Deus. A igreja não pode ter figura de ninguém que não seja somente Deus. Então vós, cristão, deve fugir da idolatria. Idolatria é adorar imagem. Portanto, meus amados, fugi dos ídolos, dos idólatras. Falo como critério. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos somos concernente ao pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Considerai o Israel segundo a carne. Não é cerca que aquele que se alimenta dos sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrifício aos ídolos é alguma coisa, e o que o próprio ídolo tem algum valor? O que Paulo diz, irmão, é que se vós for comer com alguém e aquela mesa for oferecida a ídolos, não comais, mas se alguém dizer, esta mesa é oferecida a tal ídolos, não comais com vossos irmãos, porque se comeis, você vai participar da adoração a ídolos. Cristão deve fugir da idolatria. Não tirai foto em celular, foto em casa. O cristão verdadeiro não pode ter foto de nada. O cristão verdadeiro não pode ter idolatria nem adoração a ídolos. O cristão verdadeiro tem que ser simplesmente unido pelo selo celestial que é de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todas as palavras que eu vos falo saem da Escritura, porque eu não posso dirigir uma palavra a vós que não seja dada das Escrituras. O que eu vos li agora está no capítulo 13 e 14 de 1 Coríntios. Em Salmo, no capítulo 18, diz aqui: eu te amo, ó Senhor, força minha, ó Senhor, é a minha rocha e a minha sentinela, o meu libertador e o meu Deus, rochedo em que me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Invocai ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor soberano Jeová será salvo. Laço da morte me cercaram, torrente de impiedade me puseram, terror de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Senhor soberano Jeová, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu a terra diante da glória do Senhor soberano Jeová. Glória a Jeová e glória a Jesus. Estupado
e não vacilarão também os fundamentos do monte, e se estremeceram porque ele se indignou. O Senhor soberano Jeová está indignado com esta geração pecaminosa que não gosta das suas palavras e não guarda o seu sábado santo que ele abençoou e santificou. Está escrito aos Hebreus capítulo 4: das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, e da sua boca dele saiu brasa ardente. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voava assim, levando velozmente as suas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de água, extensa nuvem no céu, era o seu pavilhão. Do esplendor que diante dele havia, e densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovões então o Senhor no céu, o Altíssimo, levantou a sua voz, e houve granizos e brasa de fogo. Tremendos as suas setas, e espalhou os meus inimigos, e multiplicou os seus raios, e os desbaratou. Então se viu os leitos das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo pela a sua repreensão. O Senhor soberano Jeová, pelos iros refogaram das tuas narinas, e do alto me estendeu ele as mãos, e me tomou, tirou-me das muitas águas, me livrou forte dos meus inimigos e dos que me aborreciam, pois era mais poderoso do que eu. Assaltou-me no dia de minha calamidade, mas o Senhor soberano Jeová me serviu de alto amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, me expôs entre a agradável da manhã, e os pássaros chegaram até mim. Retribui-me ao Senhor soberano Jeová, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado o caminho do Senhor. Soberano Jeová, Deus de Israel, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversialmente do meu Deus, porque todos os seus juízes me estão presentes, e não afastei de mim o seu preceito, que é a sua obediência. Eu não afastei de mim os seus preceitos, os seus conhecimentos, a sua sabedoria, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor. Porque eu te amo, Senhor soberano Jeová, Deus de Israel. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Amar a Deus é se agradar com tudo que Deus faz para ti.
porque Deus é a vida, Deus é amor. Mas se vós não obedecerem aos mandamentos de Deus, o amor de Deus se tornará ira para vós, porque Deus fica irado com aqueles que não obedecem os seus mandamentos. Não é dizer Deus é amor. Como que eu posso ter amor se eu não obedeço os mandamentos de Deus? Eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus em tudo, guardar os seus mandamentos, buscar a sua lei, amar a sua palavra, buscar tudo que Deus me deu debaixo do céu, porque a bondade de Deus está derramada em vossos corações. E se eu sou Deus que estou dentro do vosso coração, eu não estou longe. Eu sou Deus que estou dentro dos vossos corações. Eu não sou Deus que estou longe. Eu disse para todos aqueles que me servem: invocai o nome do Senhor soberano Jeová, e será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor soberano Jeová será salvo. Quem amar o meu filho Jesus, venha a mim, porque eu e Jesus, meu filho, somos um só. Jesus disse: Pai, todos aqueles que vós me deste, quer aonde que eu estiver, que todos estarão comigo, para que o meu reino seja o reino de grandeza, de amor, de glória. Glória a Jeová e glória a Jesus. Maravilhoso Deus. O que eu estou lendo está em Salmo capítulo 18. Porque as palavras de Deus, ela é uma palavra viva e exerce poder. E todo aquele que ama a Deus e busca o seu conceito e busca a sua disciplina, tem que amar a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, mas o amor de Deus só está aperfeiçoado à obediência. Não é você transgredir a lei de Deus e dizer Deus é amor. Deus é amor, mas tem que obedecer, tem que guardar os seus mandamentos, tem que buscar o seu discernimento, pois só Jesus Cristo e o Senhor soberano Jeová, Deus de Israel, pode te salvar. Examinai-me as Escrituras, de Mateus a Apocalipse. Examinai todos os capítulos, mas lê no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que diz: se vós não circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. No capítulo 4, existe um descanso sabático para o povo de Deus. Está escrito na Bíblia, no capítulo 4 aos Hebreus. E no capítulo 22 de Apocalipse está escrito: os feiticeiros, os idólatras, amantes do dinheiro, os fornicadores, esses não herdarão, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está escrito também que Deus diz: não tirai da minha palavra nem um tio e nem um jota, no capítulo 22 de Revelação ou de Apocalipse. Não tirai das minhas palavras nem um tio e nem um jota, porque as minhas palavras se cumprirão na face da terra. Todos os discípulos e todos os profetas do Senhor soberano Jeová profetizaram pelo dom espiritual. O dom que nós profetizamos não é dom carnal, e sim espiritual. Para que vós tenham um dom espiritual,
não basta você dizer eu amo a Deus. Não, tem que obedecer, tem que buscar toda a qualificação que Deus te dá, para que vós tenha um dom espiritual. Porque Jesus, quando foi para o Pai, ele disse assim, quando ele veio aqui na face da terra, ele disse, lá, quando aquela mulher foi no poço buscar água, a samaritana disse para Jesus, Senhor, percebo que tu és um profeta, porque ninguém falou essas palavras que vós está me falando, se você não for de Deus. E ela falou, eu me dizei que é em Jerusalém que adora a Deus. Jesus disse para ela, mulher, nem em Jerusalém e nem em outro lugar adorarão ao Pai, porque o Evangelho será esfriado e doutores da lei atravessarão com doutrinas falsas, com falsos ensinos, e ensinarão o povo não obedecer mais a Deus. Mas o meu Pai, Jesus Cristo disse, o meu Pai busca os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Este sim, o meu Pai selou, porque são de mim e veio para mim, e o meu Pai atraiu para mim, que é os verdadeiros adoradores de Deus, adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Este sim, o Pai pôs nele o selo da vida, para que eles adoram o Pai, na verdade, para todo sempre, porque ele foi constituído pelo Pai. Desde o fundamento do mundo, Jesus disse essas palavras. Aonde foi? Vocês sabem? Conhece a Bíblia? Foi para a mulher que? Samaritana? Foi isso? Foi no poço de Siquém? Foi aonde? Vocês parecem que conhecem a Bíblia, mas não conhecem essa passagem? Examinai-me a Bíblia, de Mateus até Apocalipse, e achai-me, porque se eu ler a Bíblia para vocês, não vai valer nada. As palavras que eu digo, ela é espiritual. Se vós não aceitarem as palavras da Bíblia, que ela é escrita no Espírito, como que aceitai as minhas palavras? Minhas palavras são espiritual. Por quê? Jesus disse, do Pai tu recebeste, e do Pai tu darás para as nações. Espiritual não é carnal. Então as palavras que eu estou dizendo, ela não é carnal, ela é espiritual. Quando você veja espiritual, a Bíblia foi escrita não por homens que não são de Deus, mas foi instruído pelo Espírito Santo de Deus a homens conduzido pelo dom e movido pelo dom do Espírito de Deus para escrever a Bíblia. Então toda a inspiração da Bíblia, ela é consagrada, e só um ator e produtor e criador, que é Deus. Não tem ninguém, nem no céu e nem na terra, que criou as Escrituras se não foi Deus. Então as palavras de Deus, ela é a palavra mais perfeita, digna de você ganhar a salvação. Por isso que Deus disse no capítulo 5 de João, no versículo 39, examinai-me as Escrituras, porque nela contém a vida eterna, e só ela pode levar a mim. Não é a mim, é a Jesus Cristo, o Salvador, e a Deus, o Criador, Senhor soberano, Jeová. Então você tem que seguir as palavras de Deus. As palavras da verdade de Deus tem que ser seguidas.
e não pode ser distorcida em nada. As palavras de Deus para você ser salvo têm que ser seguidas. Capítulo 22 de Apocalipse. Então ele me disse: vê, e não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Olha bem, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 9. Então disse-me: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo injustiça. Continua o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para distribuir a cada um, segundo as suas obras. Se são boas, receberão vida eterna. Se são maus, irão condenadas para o inferno. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras, que as suas vestes, no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pela porta. O que Jesus diz: entrai na nova Jerusalém pela porta, os salvos. Lá fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas. A igreja, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, vem. E quem quiser, recebe de graça a água da vida. Eu e a todo aquele que ouve as palavras desta profecia, deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos deste livro, que seja as pragas escritas nesse livro, e todos os flagelos, e toda a ira de Deus vai sobre ele. E se alguém tiver qualquer coisa, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Glória a Jeová e glória a Jesus. Glória a Jeová e glória a Jesus. Irmão, o que eu digo para todos vocês é prestar-me atenção nas palavras de Jesus. Prestai-me atenção nas palavras de Jesus, porque Jesus, Ele está para vir na face da terra. Bom, o dia, o ano e a época, ninguém sabe, nem os anjos, nem Jesus. Só quem tem
Esse desígnio de saber é somente o Pai, o Senhor soberano Jeová. Ninguém sabe a hora e ninguém sabe o dia, não determinado pelas Escrituras e não determinado por ninguém. Porque se a pessoa souber o dia e souber a hora, ele vai estar esperando. Mas Jesus disse: 1000 anos para Deus é um dia, e 100.000 anos para Deus é a mesma coisa. Então preste bem atenção. Jesus deixou escrito: eis que eu venho como ladrão. Não sabei a hora, nem o dia, se é de noite, se é de manhã. Então as palavras é esta: vigiai-me e esperai-me pelo noivo, porque não sabei a hora que ele vem. Então, irmão, eu queria que todos nós lessem a Bíblia de Mateus a Apocalipse. O Velho Testamento foi cumprido pela vinda de Jesus na face da terra, quando Jesus veio no ventre de Maria. Então, examinai-me as Escrituras, porque nela contém a vida eterna, e só ela pode te levar ao céu. Glória a Jeová e glória a Jesus. Examinai-me as Escrituras, porque nela contém a vida eterna, e só ela pode te levar diretamente ao céu. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor soberano Jeová e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Guardai os seus mandamentos, não transgridi a sua lei, obedecei o seu sábado e guardai todo o escrito das Escrituras, e assim você será salvo e encontrará com Jesus nas nuvens. Então, observai-me e não andai-me atrás daquele que não traz ensino verdadeiro de Jesus, mas buscai-me o conhecimento perfeito que é do Deus Pai da luz, que é o Senhor soberano Jeová e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Examinai-me as Escrituras, capítulo 5 de João, versículo 39. Examinai-me as Escrituras, porque nela traz a vida eterna para ti. E você vai conhecer a vida eterna que está em Jesus. Então, guardai os mandamentos de Deus. Não transgridi a sua palavra em nada, em nada. Obedecei tudo o que Deus determinou, para que vão chegar salvo, e vai chegar ao céu, e vai ver Jesus Cristo e o Senhor soberano Jeová. Glória a Jeová e glória a Jesus. Maravilhoso Deus é a tua palavra, maravilhoso Deus é a tua presença. Glória a Jeová e glória a Jesus. Muito obrigado, Senhor soberano Jeová, por tudo, pelas tuas palavras, meu Senhor soberano Jeová, e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Examinai-me as Escrituras, porque nela contém a